Olá, meus queridos. Hoje estou aqui para falar sobre o medo da morte, o tal medo da morte. Por que tantas pessoas têm tal medo da morte de paralisar, de ter um pensamento recorrente que não sai da mente, intrusivo, paralisante? O que tem por trás desse medo extremo da morte? Por que até mesmo pessoas espiritualizadas, até médiums que já tiveram experiências astrais projetivas, que já têm certeza do que tem do outro lado, ainda tem medo da morte? E eu preciso dizer que existe mais de uma resposta para essa pergunta, ou seja, existem diferentes fatores, diferentes porquês da existência desse medo extremo da morte. E primeiro é preciso esclarecer que o medo da morte é algo normal. Então, a gente não está falando aqui de medo da morte, a gente está falando de uma fobia. Porque quando se fala em medo da morte, é como outro qualquer medo. Como medo de uma aranha, de uma serpente, medo de assalto. Um medo que é normal e natural de todo ser vivo, aliás. Todo ser vivo tem medo da morte e esse medo é saudável e necessário, e não só para o ser humano, para os animais e para os vegetais, plantas também. E isso tem a ver com a estrutura fisiológica na qual o nosso organismo foi criado, foi planejado. E não só pela maneira como a nossa mente e o nosso cérebro funcionam, mas também cada célulazinha do nosso organismo. O nosso organismo inteiro trabalha o tempo todo com um propósito de sobrevivência. A gente, nosso corpo, nosso cérebro, a nossa mente está funcionando a partir do princípio de nos manter vivos e seguros. E como eu falei antes, não só o nosso como ser humano, mas os animais também e as plantas também, estudos recentes mostram. Até mesmo as plantas, quando se sentem ameaçadas, por exemplo, quando o cientista se aproxima com calor, como fogo, a planta emite uma energia que ela pode ser comparada como um grito, um pedido de socorro. Então ela sabe que ela está em risco e ela também ativa mecanismos de sobrevivência. Se não existisse o medo da morte, não teria vida nesse planeta. Então vamos lá, do que eu estou falando aqui não é sobre o medo da morte que faz parte do mecanismo de sobrevivência dos seres vivos. O que eu estou falando aqui é da fobia da morte, aquele medo extremo que ultrapassa aquilo que é um nível normal, que limita, prejudica a vida da pessoa que passa por isso, que sente isso. Aquela fobia que tem a ver com pensamentos intrusivos, obsessivos, que por vezes até são incapacitantes, que tiram o controle da pessoa sobre si mesmo, que gera evitações. A pessoa que tem tanto medo que ela não viaja de avião, que ela não vai para a estrada, que ela não sai caminhando na rua, que ela sofre horrores quando um filho, um pai, um irmão vai para a rua. Então perceba que ali já temos uma divisão de questões sobre o medo da morte. Medo de morrer é diferente do medo de que alguém importante morra. São motivos diferentes, são questões diferentes, a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, antes de começar a explicar os porquês, as raízes de cada um desses medos, eu só quero deixar registrado aqui que o medo da morte extremo, a fobia da morte, ela tem um nome, tanatofobia. E ela é bem mais comum do que você imagina. Então, primeiro eu vou explicar sobre essa fobia do medo de que alguém morra, alguém importante morra. O medo extremo de que alguém importante que amamos morra tem a ver com o medo da perda. E medo da perda não está relacionado só a medo da morte. O medo da perda ele pode ser por separação também, que venha a ocorrer por outras causas. Esse medo está relacionado a uma dependência emocional, ao medo da solidão, à insegurança, ao medo de enfrentar a vida sozinho. Seja o medo de perder um familiar, um pai, um marido ou até mesmo o filho, tem a ver com a dependência emocional ou algum trauma que você viveu lá no passado, onde você sentiu um medo real de perder, onde já aconteceu algo
alguma situação real na tua vida onde você perdeu alguém que você amava, seja um bichinho, seja alguém, um familiar, ou quase perdeu. Um exemplo disso é uma mãe que, por exemplo, quase perdeu seu filho, que sofreu vários abortos e lutou para conseguir ter esse filho. Talvez ela passe o resto da vida com medo de perdê-lo. E isso tem a ver com traumas passados. E não só está relacionado a mães, mas também a filhos que tiveram medo de perder os pais por doença, por acidente. Enfim, outras situações relacionadas a isso. Há traumas que envolveram perda ou quase perda. Já quando falamos da fobia de morrer, da própria morte, ela está relacionada com 4 principais causas. Tem 4 tipos diferentes de medo da morte. Vamos ver se você reconhece qual é o teu. A primeira causa está relacionada com o medo do que vem depois. O que vem depois da morte. E pessoas que se enquadram nesse tipo de medo da morte geralmente carregam crenças limitantes em relação a esse depois. Muitas vezes são pessoas religiosas, doutrinadas, que acreditam em pecado, em castigo, em culpa, em céu e inferno. E tem medo daquilo que vai acontecer depois. Tem medo de ficar preso em uma situação ou lugar que não é o paraíso, o descanso eterno. A segunda causa do medo extremo da morte está relacionado com como vai ser. Como vai ser o momento da morte. E esse é o caso geralmente de pessoas que têm medo da dor, do sofrimento, da doença. E geralmente já passaram ou presenciaram situações de doença, de sofrimento, de dependência. Parentes familiares com câncer, com doenças degenerativas, acamados, com dores, sofrimentos, que passaram ou presenciaram situações de muita hospitalização, de sofrimento, daquele ambiente de doença, de dor. O terceiro motivo está relacionado com o quando vai ser. E esse medo do quando vai ser se divide ainda em 2 questões diferentes. A primeira tem a ver com o medo de não ter aproveitado a vida o suficiente, de não ter vivido tudo aquilo que gostaria, de não ter deixado o seu legado. Ou o segundo porquê, que é o medo de deixar alguém que é dependente de você, de deixar algum filho pequeno, de deixar algum pai ou mãe idoso dependente, pessoas que carregam sentimentos de responsabilidade pelos outros principalmente, e que passaram de alguma forma situações no passado, traumas, crenças, de que precisam estar ali presentes, que vieram para cuidar, para servir. O medo de faltar para aqueles que você ama é mais ou menos o medo reverso daqueles que têm medo de perder. Lembra que o medo de perder é por uma dependência daquela pessoa. Agora, o medo de faltar é porque você sente a dependência daquela outra pessoa. E em todas essas situações, quando o medo da morte está embasado no medo de quando vai ser, geralmente acometem pessoas que não têm crença sobre o depois. Pessoas que acreditam que tudo que há é o aqui e o agora. Pessoas que acreditam que quando morrer não tem mais nada, acabou. Já o quarto e último motivo para a fobia da morte é realmente aquele medo extremo mais infundado e que geralmente acomete pessoas que sim, que são espiritualizadas, que têm conhecimento, que acreditam sim num depois, numa vida contínua, numa existência eterna, que não tem medo do que vão encontrar depois, que não tem medo de quando vai ser, nem de como vai ser. Aliás, nem mesmo as pessoas que sentem esse medo conseguem entender o porquê. Justamente porque ele não faz sentido. Porque esse é um medo totalmente inconsciente, involuntário e que tem a ver com os mecanismos mentais cerebrais de sobrevivência, aqueles que eu falei lá no início do vídeo. Só que aqui o que acontece é que esses mecanismos estão extremamente sensibilizados.
e acabam sendo acionados automaticamente pelo instinto de sobrevivência, mesmo que não exista um perigo real aparente. Então percebe que a causa é a mesma do medo natural, porém agora extremamente sensibilizada. Por quê? Porque o medo natural, aquele provável perigo, ele foi concretizado. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que vivenciaram traumas, ou seja, que sofreram um acidente, que foram picados por um animal peçonhento, que sofreram um assalto, que caíram de um lugar muito alto. Então aquele medo instintivo, ele aconteceu. E aí essa mente, ela entra nesse estado de alerta constante. Porque é como se a pessoa tivesse sentido mesmo a morte, tivesse encontrado com ela, frente a frente a ela. Então esses mecanismos que é o que gerencia a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, eles foram feitos para isso. Então se você passou por isso, se você quase, literalmente morreu, a tua mente não vai mais te dar leveza em relação ao medo da morte. Ele é mais real para você do que para as outras pessoas. É assim que a tua mente entende. Então dali que vem esse medo extremo que você não controla, mas você não explica. Talvez seja tão inconsciente para você que de cara você não consiga nem associar de onde ele foi, porque ele pode ter acontecido ainda na barriga da tua mãe. Tem pessoas que passam por aqui, pelo consultório, com esse tipo de medo de morte, que foram bebês que sofreram tentativas de aborto, que foram bebês de mães que foram violentadas, agredidas. A nossa mente, o nosso cérebro, o nosso organismo está lutando para sobreviver desde o momento em que a gente ainda estava na barriga da mãe. Então é normal que talvez você não tenha consciência do porquê desse medo. E você também sofre com essa fobia da morte? Conseguiu identificar qual a causa da tua fobia? Então escreva aqui nos comentários. E obrigada por ter assistido até o final desse vídeo. Até mais!